Também é difícil não ficar impressionado com a exuberância e o detalhismo do tríptico de tapeçarias que aqui está exposto. Este conjunto de obras sumariza o virtuosismo técnico, a sofisticação estética, a sensibilidade social que caracterizaram o mestre Guilherme Camarinha. São 3 tapeçarias que se inscrevem na memória da nossa cidade. Nestas obras vemos um pouco da história do Porto, mas também e sobretudo a peculiar identidade e o caráter dos portuenses. Camarinha representa a iconografia urbana e histórica da cidade, retratando personagens e acontecimentos, vivências e costumes, mitos e sentimentos que informam ainda hoje a nossa cultura identitária. O olhar de Camarinha sobre a cidade do Porto é justamente aquilo que este livro nos ajuda a deslindar e a compreender. Impõe-se, pois, uma saudação ao autor do livro, o historiador Nuno Rezende, pela análise clarividente e circunstanciada da obra de Guilherme Camarinha. Uma análise que nos permite perceber um pouco melhor esta cidade, a sua história e, claro, a sua e nossa identidade. Com este livro, o professor Nuno Rezende promove a divulgação de um riquíssimo património da arte pública. Paralelamente, o historiador produz conhecimento sobre o mestre Camarinha e sobre a sua visão muito particular da cidade do Porto. Neste sentido, o livro convida-nos a uma reflexão sobre como nós, os portuenses, nos vemos, nos imaginamos e nos representamos também. Minhas senhoras e meus senhores, o mestre Guilherme Camarinha foi um artista singular, que deixou em vários locais da cidade e também do país uma extensa obra de pintura, tapeçaria, escultura, vitral e também mosaico. O património é uma das mais genuínas expressões materiais e imateriais da história, da cultura e da identidade de uma cidade e de uma sociedade. Por isso, ao proporcionar o conhecimento do património, estamos a promover a construção da memória histórica, que se funda na análise crítica do passado. Mas está-se também a promover a construção da memória coletiva, com a qual se cria um chão comum e se estabelecem laços comunitários. Mas esta é uma monografia sobre as tapeçarias aqui do Porto, particularmente as dos Passos do Concelho, dos Passos de Concelho, e por isso é muito importante esta edição, pelo que eu acabei de dizer. E uma das primeiras coisas que gostava de sublinhar é que o texto de Nuno Rezende dá-nos, de uma maneira bastante discreta e subtil quase, mas está lá, o contexto da encomenda. O que é interessante é que, de facto, as fontes destas tapeçarias, por estarem neste sítio, por estarem neste edifício, que é simbólico, foram beber à história da cidade, à memória histórica e à memória coletiva, mas ao património da cidade, mas também à experiência do artista. Depois de algumas considerações sobre Guilherme Camarinha, situando-o numa importantíssima geração de artistas que trabalham entre os anos 30, 40 e década de 60 na cidade do Porto, nestas tapeçarias há história, cultura, a festa e o trabalho, as várias dimensões de facto da nossa vida, cenas de representação do poder, particularmente nesta central, e depois cenas do cotidiano urbano que no prefácio se refere como rumor urbano, que é uma expressão bonita para designar esse rumor que se transporta para aqui. Estas cenas são convertidas por Guilherme Camarinha em coreografias muito complexas. E o Nuno Rezende analisa de forma bastante detalhada, embora leve, não é um texto nada pesado, é um texto muito bonito, muito bem escrito, analisa a formação destes cortejos, destes frisos coletivos em que as cenas têm que se transformar para ter leitura num determinado muro, não é? Quando este olhar caleidoscópico se transfere para a cidade do Porto, obtemos um portoscópio, não é? E, portanto, obtemos uma visão portoscópica. Eu julgo que esta análise de Guilherme Camarinha como tendo inventado uma forma de ver o Porto, este portoscópio, é a melhor maneira de o elogiar, de o celebrar e de perceber que ele está, de facto, enraizado já no património da cidade do Porto. Portanto, é o supremo elogio que se pode fazer à obra de Guilherme Camarinha. Fiz algumas palavras, sobretudo para agradecer o momento e a oportunidade de contribuir para uma cidade na qual habito, moro, não sou de cá.
Não nasci no Porto, mas sou do Porto desde que me lembro. Cresci no Porto e a ver o Porto. E, embora as transformações dos últimos 30 anos as conheça bem, não me aflige a sua metamorfose, como se o Porto da infância e da adolescência devesse ser um modelo ideal. Nos anos 80 conheci uma cidade cosmopolita, especialmente à noite, iluminada por luzes de neon, vibrante de gente e de carros. Nos anos 90 vivi um Porto mais sujo, algo decadente, frequentando a noite como adolescente que ansiava sair de uma cidade que parecia pequena demais. Adorava o Porto dos dias chuvosos, com as suas ruas sujas e fachadas enegrecidas. Um amigo meu, belga, que visitava o Porto na década de 90, dizia que a cidade só encontrava paralela em Nápoles. Só mais tarde, ao visitar Nápoles, entendi o que ele queria dizer. Muitos sentem saudades do passado. Eu não. Tenho saudades de mim nesse tempo, mas reconheço o extraordinário percurso de construção, destruição, reconstrução e reinvenção do Porto. Que, aliás, de um ponto de vista da identidade urbana, é isso que acontece. A cidade constrói-se e reconstrói-se. Cada um vê o mundo com os seus próprios olhos, por vezes complementados pelos olhos dos outros. Os de Guilherme Camarinha definiram um Porto histórico e lendário, um lugar de mitos que justifica a sua importância. Cidade de trabalho e de gente orgulhosa e independente. Gente forte, estou a citar, e indomável, sempre em todos os corações pela grandeza de Portugal. Por outro lado, os bairristas do Porto e pelo Porto veem, e bem, 1820, 1891 e outras datas em que a cidade saiu à rua para defender a liberdade. Mas se o Porto, ou um certo Porto, celebrou a República em 1891, também deu vivas à monarquia em 1919, saiu em massa para acolher e apoiar Humberto Delgado, mas tinha enchido também antes a Praça da Liberdade e a Avenida dos Aliados para saudar João Franco, Carmona, Salazar e outras figuras menos recomendáveis da nossa história contemporânea. É difícil aceitar para quem ama a cidade que existam outras cidades para além daquela que se ama. Camarinha, mesmo gaense, adotou o Porto, e o seu trabalho reflete este difícil equilíbrio da história, não é? Entre uma política nacionalista e um amor à liberdade, compondo obras que iluminam a cidade, e estas três creio que são exemplo disso. Se o regime cinzento o contratou, a sua arte caleidoscópica coloriu o Porto. E como produtor de sínteses, nomeadamente entre a herança que recebeu dos seus antecessores, artistas e artífices, e a sua formação académica, entre a política do espírito e a aspiração por valores da liberdade, que a história do Porto contemporâneo concita, a sua obra continua intemporal e será sempre uma das mais presentes para compreender a construção e interpretação da imagem urbana. Espero que com o Portoscópio que hoje se apresenta possa ter contribuído com isso. Muito obrigado.